Dia 21 de abril de 2017. Nosso tema de hoje é o mistério do soltar. Existe um exemplo excelente para se entender o que é o soltar, como que ele funciona, num seriado de ficção científica, em que é feita uma experiência com um dos heróis do seriado, uma pessoa, um guerreiro muito forte, e eles descobrem uma cadeira muito antiga em que ela pode ter um programa que interage com a mente da pessoa. Então a pessoa senta na cadeira e há uma conexão com a mente e a cadeira, criando uma realidade virtual, como se fosse um sonho lúcido. A questão é que a pessoa não pode sair da cadeira, a cadeira não pode ser desligada, nem desconectar a pessoa depois que o processo iniciou. Então a pessoa está dentro do sonho ou da realidade virtual e só ela pode sair daquilo. Então ela tem que ir até um elevador e descer num andar X, aí ela acorda, sai, a cadeira desliga. Mas só ela pode fazer isso. E, enquanto isso, a cadeira está programada para colocar dificuldades crescentes para a pessoa que está sentada. É como um jogo em que a pessoa escolhe os níveis de dificuldade do jogo. Só que a cadeira faz isso automaticamente. O jogo é uma batalha num subterrâneo, num complexo subterrâneo, em que existe um androide ultra poderoso e essa pessoa que senta na cadeira luta contra o androide. O jogo começa e a pessoa morre uma vez, morre duas vezes, e cada vez que ela morre enfrentando o androide, ela sofre uma descarga de adrenalina. Então, na verdade, a situação é totalmente real e perigosa, porque existe um limite para isso. Então, ele vai lutando, ele sabe que está dentro de um jogo desse tipo, ele usa todos os artifícios que ele tem e ele morre seguidamente, uma vez, duas, três, quatro, e vai morrendo. E também, se ele consegue fugir por algum meio durante um tempo, o androide destrói todo o complexo. Ele vai lá, tem uma bomba, ele destrói o complexo. E aí ele morre, né? A pessoa morre de novo. Bom, de vez em quando a dificuldade vai aumentando. De vez em quando o androide tem uma luta física com a pessoa, e o androide tortura o ser, né, humano. Até um ponto que o ser humano desiste de enfrentar aquela situação e corre para o elevador. Toma o elevador e para no andar certo em que ele sai daquela realidade virtual. E quando ele abre a porta, está lá o androide. Isto é, o jogo se adaptou e não deixa ele sair pela saída que tinha. Ele não consegue mais. A única saída que tinha do jogo está fechada. E aí ele morre e recomeça. E ele já sabe que vai acontecer tudo aquilo, porque ele lembra de todas as vezes anteriores em que ele morreu e ele tentou de um jeito, de outro e morreu todas as vezes. Então o que ele faz? Ele senta no chão e não faz mais nada. Então recomeça o sonho, o jogo, e ele não faz nada. Ele desistiu de lutar contra o androide. Então o androide passa por ele e destrói o complexo. Resultado, ele morre. Começa de novo. Ele está lá sentado no chão, o androide passa por ele e destrói o complexo. N vezes. Só que a cada vez ele está tomando um choque com a adrenalina. Até que mandam uma outra pessoa ajudá-lo, tem duas cadeiras. Entra no mesmo jogo para orientá-lo do que está acontecendo e de que a coisa é urgente. Porque chega uma hora que ele não suportará mais uma descarga, aí ele morre fisicamente sentado na cadeira. E a pessoa que ajuda vai orientando, explicando o que está acontecendo, como é que ele deveria pensar e etc. para poder sair do jogo, porque ninguém mais consegue sair. E aí na última hora, na última vez em que ele morreria mesmo, o jogo para. O que aconteceu? Ele já tinha desistido, já tinha soltado, né?
sentou no chão e deixa passar. Então o Android nem lembra mais que ele existe, vai lá e destrói o complexo N vezes. Ele já tinha soltado. Por que o jogo não parou? Ele já tinha soltado o jogo, ele já tinha desistido. Não tinha saída, ele desistiu, sentou, enfim. O problema é que enquanto ele estava sentado, que ele desistiu, ele soltou, qual era a crença que ele tinha? De que ele não conseguiria vencer o Android. Ele desistiu, eu não consigo vencer, então deixa pra lá, né? Aí ele morre e não sai disso. Como veio o outro ajudá-lo, o outro falou, você pode vencer. Então, na última vez, ele soltou, mas ele acreditava que podia vencer, que venceria. Aí o jogo parou. Então, esse é um exemplo perfeito, extraordinário, um roteiro desse, porque, embora o autor do roteiro não tenha tido a intenção de mostrar o que é o soltar, o que é o taoísmo, mas na prática o exemplo é perfeito. Agora vejamos uma pessoa que fala assim, muitas dívidas, muita dificuldade, não consigo sair, não consigo arrumar solução, eu vou soltar e de um jeito ou do outro vai dar certo. Entenderam a diferença? A pessoa solta, mas ela acha que por um passe de mágica, e aí virou, sabe, o famoso pensamento mágico, por um passe de mágica vai dar certo. Então ela não vai fazer mais nada, entregou os pontos, como o rapaz fez no jogo, entregou os pontos, sentou e deixou passar. Só que o jogo não para. A dívida vai continuar. O aluguel vai continuar sem pagar, o condomínio vai continuar, e etc, etc. Não terá passe de mágica que resolverá o problema. Assim, só porque soltou, vai acontecer uma mágica, uma magia, e o assunto está resolvido. De jeito nenhum, o jogo continuou, é a mesma situação. Não existe esta mágica. A pessoa tem que continuar trabalhando e tem que acreditar que consegue resolver. Ela consegue resolver. Está agora, é claro, quando ela soltou, ela está dentro do fluxo da solução. Mas a solução está na mente dela. Ela tem que trabalhar para fazer e encontrar a solução. Achar que por um passe de mágica não funciona. Este é o problema que o taoísmo encontrou desde o início. Quando se falou que era a ação através da não ação, para o ocidental, isso fica parecendo não fazer nada. Ação através da não ação. Então, não ação é não fazer nada. Quer dizer, ficou difícil essa terminologia. Porque essa não ação é não pôr pressão, é não pôr desespero, é não pôr ansiedade. E trabalhar, trabalhar e trabalhar, sem parar, usando todos os recursos que tem, sem pôr desespero. A pessoa sabe que pode achar, fazer a solução, mas sem colocar pressão para obter. Porque tem uma questão que é o seguinte, quando a pessoa tem a esperança que vai dar certo, veja, esperança é uma coisa e acreditar é outra. Então, ela tem esperança, tem a ilusão, o sonho. Então é aquela coisa de que tem que dar certo, vai dar certo. Depois do carnaval a coisa anda, os clientes têm que aparecer e assim por diante. Não funciona. Porque isso é esperança, não é algo baseado na realidade concreta. A realidade concreta é criada pelo colapso da função de onda da pessoa que acredita. 100%. Então quando a pessoa fala, eu vou soltar e deixa que alguma coisa terá que acontecer, isso é desastroso, que alguma coisa realmente acontecerá. As dívidas aumentarão, os problemas aumentarão de todos os jeitos.
E aí, não funciona? Claro que funciona. Mas, sem passe de mágica, sem jeitinho de que algo acontecerá, não é assim que funciona. Então, essa não ação é não pôr pressão, não pôr ansiedade, não pôr o ter que dar certo, tem que vender, tem que... O desistir, o que se chama a rendição, tem que ser sincera, tem que ser integral. Quando a pessoa se rende, ela desiste. Ela desiste, vamos dizer, de fazer sucesso. Então, um grande psicanalista alemão, ele sempre dizia isso. Desiste de ter sucesso agora. Um dia acontece, no devido tempo. Desiste de ter sucesso agora. E continua trabalhando sem parar para obter o sucesso. Mas sem esperança de ter o sucesso. Porque já desistiu. Por isso que é difícil. É um estado da arte gigantesco, esse sentimento do soltar. Por isso que soltar é um mistério, é algo, uma coisa tremenda, né? Por causa disso. Porque o detalhe da coisa é que a pessoa tem que desistir. Quando ele estava enfrentando o Android, ele desistiu. Ele morreu, cansou. Cansou. Desistiu, sentou no chão e pronto. Mas faltava a crença. Então ele continuou dentro do jogo. E nós, da mesma forma, nós continuaremos dentro do jogo até que tenhamos mudado as crenças. Soltou, mas para ganhar. Soltou para dar certo. É tática, é técnica, é jeitinho. Não funciona. Não funciona. O jogo não termina. O aluguel não será pago. O condomínio não será pago. Não terá comida para comer. Não terá casa, não terá roupa, não terá nada. Não é assim que funciona. Embora o soltar seja uma ferramenta das mais poderosas que existe, em termos práticos, né? Porque você tem a alquimia, você tem os arquétipos e você tem o soltar. É um tripé. Essas três coisas são imbatíveis. Você entende e você tem ação de um lado e você tem a não ação do outro lado. A ação nos arquétipos, a não ação no tal e o entendimento de como funciona o universo na alquimia. Mas, sem soltar definitivamente, não funciona. Então a pessoa acredita que funciona, acredita que consegue, mas desiste de conseguir agora. Um dia, quem sabe. E esse quem sabe é imponderável. Pode ser nesta vida e pode não ser nesta vida. Desde que a pessoa pare de pôr qualquer tipo de pressão, tem tudo para as coisas andarem no devido tempo. Não adianta pôr prazo de um mês, nem 6 meses, nem um ano, nem 10 anos, nem 20 anos, que não é assim que funciona. Então essa coisa da desistência, eu não vou fazer mais nada e vai ter que dar certo, não é assim que funciona. 2000 anos atrás, foi dito uma coisa assim: se você encontra uma pessoa e a pessoa quer a sua capa, dá a túnica também. Se você encontra uma pessoa que quer forçar você a andar 1 milha com ela, anda 2. O que significa isso? É o soltar. É a perfeição do soltar essas 2 parábolas. A perfeição. A pessoa quer o seu paletó, dá o manto também. Solta. Solta mais ainda do que querem tomar de você. Solta mais. Como foi falado no Solution, o sujeito está precisando de alguma coisa, dá o que ele precisa. Ele quer comida para não ter guerra, dá comida para ele. Acabou o problema. Quer te forçar a fazer alguma coisa? Andar a 1 milha? Anda 2. Isso é rendição.
Isso é soltar completamente. Que esperança você tem? Depois, tem que andar 1 milha, você anda 2. Você já entregou os pontos. Você vai andar 2. Vai ter que andar 3, 4, 10. Aí a solução aparecerá. Mas a solução só aparece depois que a pessoa desistiu. Então veja bem, tem que ganhar dinheiro de qualquer maneira. Então é aquele desespero. Um grupo de 3 empresários montam um negócio e a coisa não anda. Fazem contatos de todos os tipos, propaganda e etc, etc. Tudo que é possível eles tentam. E não anda 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e estão pondo dinheiro e nada anda, e não anda, não anda, não anda. Aí numa sexta-feira eles fazem uma reunião e chegam à conclusão que o negócio é inviável, então acabou o negócio, cada um vai tocar a sua vida individualmente. Então na segunda-feira cada um toca a sua vida e acabou o negócio. E foram para casa, já relaxados, calmos, tranquilos, não deu certo, não deu, pronto, acabou, fim. Adivinha o que aconteceu? Na segunda-feira, o negócio andou. Quando na sexta-feira eles desistiram completamente do negócio, não deu certo, fim. Não faremos mais isto, acabou. Na segunda-feira andou. Por quê? Porque eles entregaram o controle da situação. Eles desistiram de controlar. Na cabeça deles, ela desistiu do negócio, mas para efeito metafísico, eles desistiram de controlar a situação. Aí eles entregaram os pontos, quer dizer, entregaram na mão do todo e aí andou. Precisa chegar nesse ponto? Não, claro que não. Precisa ser uma batalha em que no fim nada deu certo e perde tudo e etc. Esse sofrimento das famílias, das 3 famílias, aquela pressão de que tem que dar certo, que não precisa ser desse jeito. Desde o começo não se colocasse pressão de que tem que dar certo, tem que vender, tem que faturar e tem que qualquer coisa, as coisas andariam. Mas na medida em que o ego de 1, de 2, de 3, ou seja lá quantos egos forem, querem impor uma solução, impor um prazo, impor um ritmo, impor qualquer coisa, aí paralisa. Então, é extremamente importante entender essa nuance da coisa, que você continua acreditando que dá certo. Mas você solta o dar certo, você solta o resultado. Você não liga mais para o resultado. Você desapega do resultado. Essa atitude, esse sentimento do desapego é que faz as coisas fluírem no universo. Você está aqui, você trabalha, sem esperar nada em troca, sem esperar resultado algum. Você sabe que um dia dá certo. Essa é a atitude que tem que ser positiva. Eu venço o Android. Um dia. Mas eu tenho capacidade para vencer. Aí o jogo para de rodar e você está livre. Enquanto você ficar lutando contra, mesmo desistindo, mesmo soltando, o problema não desaparece. Luta para pagar o aluguel. Solta o aluguel, solta a imobiliária, solta. Mas solta esperando um passe de mágica. Né? Algo. Uma magia qualquer resolverá. Não resolve. Então isso tem que ser vivenciado para a pessoa acreditar que é assim. Senão, ela fica no mental da coisa. Os taoístas falaram que é ação através da não ação. Então, não ação é não fazer nada, né? Não ação, não fazer. Então, ele não faz nada. Soltei. Vamos ver o que acontece com o aluguel. Isso é muito comum quando se está no começo do estudo do taoísmo. É por essa razão que o taoísmo não foi implantado como
base de civilização em nenhum lugar do mundo. Inclusive, na única vez que Confúcio conversou com Lao Tse, Lao Tse só também falou em parábolas, não é? Ele também falou, como no Tao Te Ching, mais ou menos. Ele não falou claramente o que era o Tao, o que é o Tao. Ele não falou. Se Lao Tse tivesse falado claramente, como nós estamos falando aqui agora, se ele tivesse falado claramente para Confúcio, o Tao é assim, assim, assim e assado, nós nunca teríamos sabido da existência do Tao nem de Lao Tse. Entenderam o tamanho do problema? Se ele tivesse explicado claramente, jamais a gente saberia que Lao Tse e que o Tao e o taoísmo algum dia na face da Terra foram pensados e aplicados e vividos. Tudo foi codificado para que pudesse chegar até nós, até o futuro. De tão poderoso, de tão poderosa que é a ferramenta. Lao Tse sabia o quão poderosa era a ferramenta. Então ele não podia falar abertamente o que a ferramenta fazia e como ela funcionava. Então está codificado, como vocês podem pegar o livro e ler o Tao Te Ching, está codificado. Né? É uma belíssima escritura. Mas, e para entender? E para chegar nas conclusões reais, concretas, de como funciona aquilo lá, como eu estou explicando agora, que tem que desistir completamente, é aí que está o segredo. Esse é o mistério. Quando você desiste completamente, aí as coisas acontecem. Quando o ego não interfere mais de forma alguma, aí as coisas andam. Alguém poderia levantar a questão, mas aquele ser falado no Solúcio, que matou milhões de pessoas, ele conseguiu. Ele teve sucesso. E outros exemplos desse tipo que a gente escuta normalmente. Então, os maus têm sucesso, e etc. Variações do mesmo tema. Quando se pensa assim, esquece-se que a contabilidade cósmica, o prazo, o ano fiscal contábil, cósmico, na Terra é 365 dias, não? Então é um ano, mas pode começar no meio do ano, pode começar em qualquer mês. Cada empresa estabelece o seu ano fiscal da maneira que quer. Mas é sempre um ano. Então, quanto é um ano cósmico? Essa é a questão. Não importa. É irrelevante. Esse ajuste fiscal cósmico pode levar 100 mil anos, 500 mil anos, 1 milhão, 200 milhões de anos. É irrelevante. Não tem número. Não tem um parâmetro. Vai de um ponto X, em que o ser aparece no universo, é emanado, surgiu, começa a sua carreira, até o ponto em que ele está iluminado. Esse é o ano fiscal daquela pessoa cosmicamente. Surgiu até iluminar. Isso pode levar quanto? É irrelevante. O ajuste contábil, débito e crédito, passivo, ativo, será feito durante esse prazo fiscal, cósmico. 100 mil, 200 mil anos, seja lá quanto for. Até que chegou na iluminação, aí débito e crédito estão empatados ou o crédito é maior que o débito. Zerou o débito. Só tem crédito. Pronto, tudo resolvido. Então, quando se fala que fulano X, né, tem uma fortuna incomensurável e ele é assim, o assado, ou fez isso, ou fez aquilo, é num ínfimo piscar de olhos dentro da contabilidade cósmica. É assim que funciona. Pode parecer muita ficção científica para algumas pessoas, mas é absolutamente lógico. Essa é a questão dessa coisa. É que é lógico. 80 anos de débito e crédito,
E aí isso soma, debita, né, no contador geral, cumulativo. Outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. E está lá o contador geral variando. Quando chegou no ponto positivo, iluminou-se, está resolvido. Então, o jogo só acaba quando acaba. Isso disse um grande treinador de beisebol americano. O jogo só acaba quando acaba. Tremenda verdade filosófica. O jogo só acaba quando acaba. E o jogo demora para acabar. Demora. O jogo só acaba quando a pessoa chegou na iluminação. E isso é um longo caminho. Não necessariamente, porque isso pode ser muito rápido. Imagine que uma criança de 10 anos de idade tivesse acesso a esse conhecimento. 10 anos de idade, ele entendeu o taoísmo. Entendeu o que é soltar, o que é sentir, crer, colapso da função de onda e todas as leis que estão em volta disso aí. 10 anos de idade. E que ele tenha boas intenções de aprender, de fazer direito, e de evoluir, e de melhorar, etc. Você acha que essa criança cometeria os mesmos erros que a maioria comete até chegar nos 70, 80, 90 anos, né? Para olhar para trás e ver, se eu não tivesse feito isso, isso e aquilo, com tal idade, seria tudo diferente, etc, etc, etc. Por isso que eu falei, pega uma pessoa de 80, 90 anos e conta para ela como é que funciona a alquimia. Só dois, calcinátil e solútil. Conta e pergunta, o que você acha? O que aconteceu com você, considerando essas duas variáveis do universo em ação na sua vida? E vê o que esse ser de 80 anos de idade, 90 anos de idade falará. Quantas recordações, quantas frustrações, quantos erros o ser não cometeu porque não sabia disto, não sabia como funciona. Agora, você pega uma criança de 10 anos de idade, ensina isso para ela, ensina alquimia, ensina taoísmo e ensina arquétipos, dá todo o quebra-cabeça para ela e fala, meu filho, é assim que funciona. Agora, você tem livre-arbítrio, você decide, mas com pleno conhecimento das consequências do que pode vir dos seus atos. Mas você decide, você é livre. Mas é assim que funciona. Você tem um controle remoto da sua TV, ele tem 100 botõezinhos, ultra complexo. Mas agora você sabe, cada botãozinho aqui funciona assim, 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 e esse com esse, com esse, com esse, tem uma função X e assim por diante. Infinitas possibilidades. Então você decide. Está aqui o controle remoto na sua mão. O que você fará com a TV é problema seu. A consequência é sua. Pode ficar muito feliz com isso e pode arrumar muito problema com isso. Mas, lá na frente, você conserta os problemas. Né? Então, o tempo é infinito. Não tem problema. Tem a eternidade pela frente. Mas, cada vez que você erra, dói. Explica isso para o filho. Cada vez que errou, dói. Acerta, não dói. Acerta, felicidade. Errou, dói. Paciência. Tem outra TV? Não tem. Tem outro controle remoto? Não tem. Só existe esse. É assim que funciona. Esta é a realidade. Aí deixa o menino decidir. Se ele falar, não quero jogar, eu não quero ver televisão, eu não vou usar esse controle remoto, eu jogo ele na parede, eu piso em cima dele. Sem problema. Só não vê TV. Se pisar em cima do controle remoto, não terá TV. Quebrou a TV, não tem TV. Não tem outra TV. Só tem essa. É a única. Então, o jogo é único. O Android está lá, e você morre uma vez, duas, três, quatro, cinco. Aí vai chegar uma hora que não é mais realidade virtual. É concreto. Morre mesmo. Tudo isso é metafórico. Mas o ensinamento que o roteirista passou é perfeito. Só sai do jogo depois que desistiu de ganhar. Desistiu de ganhar. Mas sabe que pode ganhar. Entendeu? Desistiu de ganhar, mas sabe que pode ganhar. Tem um gigante e tem um anão. Os dois, o anão quer brigar com o gigante. Então o anão chega lá e dá um pontapé na canela do gigante. O gigante olha
lastimável. E o anão fica chutando a canela do gigante. O que faz o gigante? Vai embora. Ele solta o anão. Vai embora. O gigante sai correndo e vai embora. Não é? Gigante, perna desse tamanho, anão, perninha desse tamanho. Imagina quando que o anão vai alcançar o gigante? Nunca. Portanto, o gigante soltou, ele sabe que pode esmagar o anãozinho. Mas ele não esmaga, ele vai embora. Solta, o problema é do anão. Isso é o soltar. Você solta, você desiste, o gigante desistiu do anão e foi embora. Mas ele sabe que ele vence o anão sempre. Aí funcionou. Isso é que tem que ser internalizado quando se fala ganhar dinheiro, né? Montar um negócio, seja que empreendimento for. Se a pessoa faz dívida para montar um negócio e chama aquilo de investimento, é preciso ter muito cuidado com essas terminologias, porque uma imensa empresa, gigantesca, que abre um novo negócio, uma nova linha de produção, etc. E pega um financiamento de não sei quantos milhões, que não são nada dentro do ativo da empresa. Mas para que ele vai usar o capital dele? Ele pode usar o capital do outro. Então ele vai lá no banco e toma um empréstimo, ou seja lá de que órgão, e toma um empréstimo e abre uma nova filial, uma nova indústria, etc. E ele tem uma reserva gigantesca no caixa dele. O CEO dessa empresa tem alguma dúvida de que isso dá certo ou dá errado. Isso é investimento. Ele pega aquele dinheiro que é uma parte relevante para ele e aplica que vai render muito mais do novo negócio. Se aquilo funciona, se aquilo não funciona, não afeta o grupo. Não afeta nada. Se der certo, mais lucro. Se não der certo, não tem problema nenhum. Ele tem tanto caixa que ele vai lá e quita o débito com o banco e acabou o problema. Então aí acontece o quê? Dá tudo certo. Porque esse CEO, para ele aquilo lá é mais um negócio, mais um. Então ele solta o resultado daquilo, toca isso aí e pronto. Mais uma coisa. E não está nem preocupado se aquilo dá certo ou não dá certo, ele sabe que dá certo, que se ele precisar de mais recursos ele tem no caixa dele, etc, etc. E isso chama-se investimento. Agora, você fazer uma dívida para um negócio qualquer, em que todas as fichas estão colocadas ali, todas, aí você caiu na situação do tem que dar certo. Aí o desespero é total, embora, claro, essa palavra nem passe pela sua cabeça e você nem perceba que está com esse sentimento, né? Você pode estar um pouquinho ansioso, mas nada fora do normal, né? Só que lá no seu inconsciente, o pânico está correndo solto, o desespero é total. Mas no nível do córtex, no nível consciente, tá tudo tranquilo, tudo calmo, tem que dar certo. Depois do carnaval a coisa anda. Aí não anda. Por causa disso. Porque aquilo não é um investimento. Aquilo é dívida. Se você não pagar aquela dívida, o negócio vai à falência. Você vai à falência. Tudo vai à falência. Então quando se faz um empreendimento, né, principalmente um autônomo, em que ele não tem nenhuma garantia por trás, ele não tem lastro, não tem patrimônio, não tem nada, e ele monta a coisa com um empréstimo, aí a coisa é bastante difícil de funcionar. Por causa do desespero que a pessoa põe, da pressão de que tem que dar certo. E aí aumenta o preço, né? Aumenta o preço do produto, aumenta o preço do serviço para poder gerar a receita que pague a dívida. Porque a coisa vai se tornando premente. E se alguém chega e fala, por que vocês não se desfazem de alguma coisa para sanear essa situação? Não, de jeito nenhum. Como? Vou vender tal coisa, tal coisa, tal coisa? Não, o negócio dá certo. A pessoa não solta um bem que tenha para sanear a coisa e acabar com a dívida. Não
Não, não, como soltar? Não solta. E aí entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e passa-se a viver uma situação dramática todo santo mês. Uma batalha. Todo ano, todo semestre, todo mês, toda semana, todo dia é uma batalha para pagar os credores, que chega a conta de um, conta de outro, então paga esse, empurra o outro, arrasta daqui, arrasta dali, né? Aí entra alguma coisinha, acerta, e aí mas a pressão continua, porque o problema não tem solução. Do jeito que está montado, não tem solução. O problema é que a coisa começou errada. A pessoa, por exemplo, um outro caso, a pessoa tem uma dívida, tem um negócio, uma empresa, e tem uma dívida de 500 mil reais. Aí ela pensa, eu vendo a minha casa e fico, hoje eu estou pagando uma fortuna de juros, eu vendo a casa, quito uma parte, pago muito menos juro, pronto, está resolvido. Pois é, parece logicamente uma coisa interessante fazer isso. Só que a pessoa está esquecendo de como tudo começou. Como tudo começou. Volta algum tempo e fala, como é que apareceu essa dívida desse tamanho? Ah, não, porque o sócio fez um empréstimo para fazer um investimento na empresa. E deu nisso. Então, se você pergunta para a pessoa, a empresa é viável? Não é viável, porque se tirar o que eu estou pagando do empréstimo e de juro, agora dá lucro. Sim, mas isso é uma ilusão, porque você tem que olhar o todo da questão. Não existe só o seu ativo e esse passivo. Não tem como dar uma ajeitada mental, sabe? Aquela torcer a coisa para ficou resolvido o problema. O problema começou lá atrás, quando, para se criar, aumentar alguma coisa qualquer, fez aquele empréstimo para um investimento na empresa. E o investimento deu no quê? Deu numa falência. Por quê? O que acontece com a empresa? A dívida é impagável. Não tem receita que gere o que precisa pagar de débito e juro. Então o investimento foi um fracasso total. Esta é a realidade quando se olha o todo da questão. O investimento, a dívida, foi um desastre total, porque não consegue pagar. A empresa é insolúvel. Ela precisa de mais aporte de capital. Então, eu vendo uma casa e ponho na empresa. E ainda não quita, hein? Bom, agora eu fiquei sem casa. Aí é que está, hein? Agora a pessoa, se ela faz isso, ela põe o dinheiro na empresa e agora ela não tem casa. E a empresa continua devendo. Está comendo o capital. A casa está comendo. E vende uma coisa, vende outra, vai comendo. Se o negócio não apresentar muitas melhoras, muitos clientes novos, etc., o desastre é certo. E aí vem a outra pergunta. E o seu sócio? Ele foi lá, fez a dívida, agora está criada essa situação. Agora você pega uma casa, você paga uma parte e saneou. Então vai ficar um débito pequeno, que é administrável, e agora vai dar tudo certo. De novo, hein? De novo volta a esperança, agora vai dar certo. Agora saneei um pouco, agora vai. Tá, e quem controla o sócio? Tem essa questão. E aí? Pois é, porque quem controla o sócio? O sócio, na primeira vez, ele foi no banco e fez uma dívida enorme e pôs o dinheiro dentro do negócio achando que aquilo ali era um investimento, que agora é impagável, faliu. Agora vem você, bota a sua casa na história e o sócio? O sócio corre o risco do sócio ir no banco e fazer outro empréstimo? Ou vários? Porque o sócio pode pensar, nossa, agora está saneado, então agora eu tenho mais crédito, não é? Porque agora eu devo pouco. Volto no mesmo banco e pego mais. O que impediu o sócio de fazer isso na primeira vez? É a forma que ele pensa. E ele fez um cálculo de viabilidade econômica para saber se pondo aquele dinheiro o negócio seria viável, isto é, a receita é maior que a despesa incluída o empréstimo e o juro. Essa é a questão. Não é só a receita e funcionário e etc. É se a receita que ele está esperando ter, e que ainda está debaixo de muitas variáveis, se essa receita paga o juro e o empréstimo. Isso ele não pensou. Ele achou que aquilo era um investimento
Quer dizer, quando se troca o nome das coisas, para a mente, para o subconsciente, para o inconsciente, a coisa fica muito dourada, a pílula. Virou um investimento. Pois é, só que um investimento que não tem como pagar. Tecnicamente falando, é uma falência. Só não vai à falência porque a pessoa pega uma casa e injeta no negócio. Só por isso. Mas aí não tem casa. Então como é que faz com o sócio? Pois é. Pois é. Eu tenho que soltar o sócio? Como é que faz? Um sócio que faz uma dívida desse tamanho, que põe a empresa na falência e que você tem que pegar a sua única casa e pôr lá e ainda assim não conseguiu pagar a dívida. E ainda está na dependência das outras variáveis para aumentar a receita. E o sócio? Mas não posso soltar o sócio. É assim o mundo real. Porque soltar é uma coisa muito difícil para o ego. Se isso não for incorporado, encarnado na pessoa, o desapego, que essa é a questão que está por trás. O desapego. Se tem empresa, tem, ótimo. Se não tem empresa, também está ótimo. Isso é o tal. Se você tem empresa, você está bem. Se você não tem empresa, você também está bem. Por quê? Porque o tal administra tudo. Portanto, você só pode ficar bem desde que solte, desde que se renda, desde que se entregue nas mãos do tal. Deixa, flui no fluxo universal que está tudo certo. Sem esperar nada, sem pressionar, sem... Pois é. Por isso que é o estado da arte. E mesmo naquela época, 2.500 anos, 400 anos atrás, na época do Lao Tse, na China, tinha quantos? Quantos, naquela época, quantos realmente tinham entendido e posto isso em prática mesmo? Conhecendo Lao Tse, logo que ele desapareceu, que continuaram, que isso durou um tempo, né? Bom, até hoje tem taoísmo, mas quantos? Meia dúzia? 10, 15, 20? Na China inteira. Esse número, até agora eu não achei esse número. Historicamente, talvez isso não esteja documentado. Mas era mínimo, porque o que se tem de documentação da história da China, a história das religiões da China, etc., fala-se que era um número ínfimo, que realmente tinha vivenciava o taoísmo. As pessoas que estavam em volta deste, digamos, movimento ou religião eram funcionários. Então, se você tinha um local onde era cultuado, ou as pessoas taoístas se reuniam em tal lugar, a maioria absoluta ali eram funcionários, trabalhadores. Mas não pessoas que encarnavam o tal. Eles falavam naquela época que essas pessoas eram místicos. Então você tinha meia dúzia de místicos, sabe? Um número ínfimo e em volta deles muitos funcionários administrando o taoísmo. E essa é a questão sempre. O funcionário, ele vai passar uma coisa mental. Ele lê ou tem acesso aos textos e ele vai passar que a ação é através da não ação, ponto. Se ele não vivencia isso, a possibilidade de gerar uma distorção é gigantesca. Se vocês lerem Alan Watts, vocês verão isso, ele falar isso N vezes. Por quê? Porque não é algo de intelecto,
é uma coisa que tem que ser vivenciada. Como no seriado, é uma coisa de vida e morte. O rapaz aprendeu na última tentativa. Porque mais um choque no coração dele, ele estava morto. Então, na última possibilidade, ele aprendeu. Quando estava para morrer. E essa é uma metáfora muito poderosa. Será que a pessoa precisa chegar na hora da morte para aprender? Para soltar? Essa é a questão. Você tem que chegar a 80 anos, 90 anos, tem que chegar em que situação para soltar? Mesmo. Não soltar como técnica. Não soltar como a desistência da derrota. Não dá. Então entrego tudo. Perdi. Fracasso. Falência. O jogo acaba? Não. Como? Lembra? Ele tinha desistido. Mas o Android continuava destruindo tudo. E ele já tinha desistido. Já estava na hora da morte. E o Android não sumia. Conosco é a mesma coisa. A gente pode chegar na hora da morte, desistir. Então, posso ir embora, pode o coração parar de bater, desistir. E o jogo vai acabar. O jogo não vai acabar. Você acorda de novo e está lá o jogo andando. E você já desistiu. Mas você desistiu negativamente, que é a questão. Não dá. Então, entrego tudo. Amém. Seja lá. O jogo não acaba assim. O jogo só acaba se você entrega e sabe que ganha. Entrega e tem o sentimento de que ganhou. Está na hora da morte, você entrega e tem o sentimento que ganhou, sucesso. Paulo de Tarso, ele não falou isso? Eu combati o bom combate. Venci. É isso também. Ele falou uma coisa taoísta. Muitos anos antes. Um pouco depois. Provavelmente ele não teria conhecimento do taoísmo. Embora estivesse. Então você vê que as pessoas que chegaram realmente ao entendimento da realidade universal, cósmica, eles chegaram na mesma conclusão. Você pode pegar N civilizações e a mesma verdade foi descoberta por N pessoas. Por quê? Porque é uma única verdade. Então, por mais que o sujeito pesquise, ele vai chegar na conclusão que o outro chega, que o outro. E aí eles contam, eles explicam, eles documentam. Mas eles vivenciaram. Aqueles eremitas que iam para o deserto, morar nas cavernas, há muito tempo atrás. Como o sujeito abandonou tudo, largou todas as benesses do império, da civilização e tudo mais. Como que ele desiste disso? Como que ele pode viver sem toda esta parafernália da civilização? É por isso. Porque esse realmente entendeu, ele sente. Ele desistiu, soltou e sabe que venceu. Então o jogo para ele acabou. É aí que mora a questão. O jogo para ele acabou. É a negociação humanizada. Você pode ceder e procurar o melhor para o adversário, porque você sabe que ganha. Já ganhou, sempre. É impossível você perder. É impossível perder. Então você pode negociar de uma maneira e vendo qual é o que você pode ceder mais, qual a vantagem que você pode dar para o outro ficar satisfeito. Aníbal precisa de quê? De comida, dá comida para ele. O que mais precisa? O gigante e o anão. O anãozinho, o que você precisa? Toma. Pronto, tá feliz? Ótimo. Porque você vai vencer sempre. Porque é o sentimento interno da vitória. Você sabe que vence por si mesmo. E aí você pode fluir no tal. Essa é a diferença. Então se a pessoa cai num desespero de que não consigo pagar o aluguel, não consigo pagar as dívidas, não consigo pagar e vou entregar tudo. Né? Como se na hora da morte, entrego. Mas entrego derrotado.
Chegar na hora da morte e entrego porque não tem mais jeito, certo? Não tem mais solução. Já reanimaram meu coração 16 vezes, certo? Aquela coisa lá de dar choque, né? 16 vezes voltou. A hora 17 não vai dar. Bom, então tá bom. Então eu vou. Mas, que derrota. Esse é o sentimento. Não é vitória. É um sentimento de derrota. É um sentimento de que não tem solução. Porque o sentimento da vitória, de que eu consigo, ele não está baseado em esperança. Não está baseado em esperança. Esperança é uma palavra muito bonita, muito romântica. Pode gerar um engano terrível. Porque você joga tudo para frente e no fim dá certo. Mas se no fim dá certo, está baseado em quê? Só na esperança. Não é que está baseado, eu sei o que eu estou fazendo e, portanto, dá certo. Essa é a convicção daquele que sabe. Portanto, do jeito que está mastigado agora, porque vocês imaginem ler o Tao Te Ching. Agora, do jeito que está mastigado, e daqui a um tempo a gente faz outra, entendeu? Vamos mastigando. Até um ponto em que acabe a resistência. Porque quando a pessoa aceita a realidade, tudo está resolvido. Mas e aí? Aceitar a realidade? Bom, tem inúmeras interpretações da realidade. Tem. Interpretação pode ter N, infinitas. Mas, resultado, ou dá resultado ou não dá resultado. Você pode interpretar do jeito que quiser. A questão é se funciona ou não funciona. Da alegria, prosperidade, da saúde, bem-estar, etc, etc, etc. Esse é o resultado para todos. Para todos. Não para um que está oprimindo milhões. Não, mas para todos. Ótimo. Isso deu certo. Qual é a interpretação? Qual é a crença que gerou esse resultado magnífico? Isso aí. Esse sim. Essa está certa. Porque deu resultados. E aí a gente volta lá no Paulo de Tarso. Eu posso ter todo o conhecimento do universo. Se eu não tiver amor, não vale nada. Está lá. Também disse tudo. Pode ter todo o conhecimento e absoluto. O que faz com todo esse conhecimento? Usa para si próprio ou usa para ajudar os demais? Está lá. Pode ter o conhecimento que for. Pega o seu filho de 10 anos e ensina tudo para ele. Só não esquece de avisá-lo que tudo isto, se ele usar para o bem-estar só dele, não vale nada. Vai dar problema. Vai dar calcinário. Mais cedo ou mais tarde. Agora, se ele usar tudo isso para ajudar incondicionalmente, aí ele será feliz. É muito fácil. É muito simples. Mas e para vencer a resistência do ego? De que tem que ser do jeito que eu quero. Eu quero porque eu quero. Ponto. Essa é toda a dificuldade. E isso não tem mágica que possa se fazer. Porque senão você tem que violentar o livre-arbítrio. E aí transforma num ser inconsciente. Então deixou de ser um ser humano, um ser consciente. Porque é muito fácil. Faz assim e será feliz da marra. Funciona? Não. Não. Seria como pegar uma pessoa de um planeta como a Terra, no momento normal, e pôr num planeta avançado em que todos se ajudam. E solta lá. Assim que soltou, como é que eu passo, como é que eu ganho dinheiro aqui? Como é que eu vou passar esse povo para trás? Como é que eu vou levar vantagem? Como é que... Porque é isso. É o ego. É eu versus o resto. Como que essa pessoa pode viver numa sociedade avançada mesmo? Impossível. Todo mundo falará, amigo, aqui não é assim. Aqui é o contrário disso. Então volta lá para o seu planeta, porque lá você vai ser feliz, relativamente falando. Porque aqui você vai ser infeliz.
Por isso que a questão de para o planeta que eu quero descer é muito interessante. Vai descer para onde? Hã? Para o planeta você vai aonde? Onde? Ou vai para um igualzinho ou para um pior. Porque para melhor não tem, não funciona. É o grau de consciência da pessoa. Chega lá, como é que faz? Todo mundo, lá no avançado, todo mundo solta. E aqui, pega, prende, domina, tiraniza. E assim por diante. Como fazer? Então, o que você está fazendo aqui? Está aprendendo. E como que se aprende? Ajudando aos demais. Ensina a soltar. Sem violentar o livre-arbítrio de ninguém. Quem não quer aprender não tem problema nenhum. Não ensine nada. Quer, não quer. Lembra? Se tem, tá ótimo. Se não tem, também tá ótimo. Se a pessoa quer aprender, ótimo. Se não quer aprender, ótimo. Tá tudo certo. Sem drama. Solta a pessoa. Um dia aprende. A eternidade é longa. Só ensina a quem quer aprender. Mas, como funciona a coisa? Funciona ajudando. Como já foi explicado, ficar trancado sem ajudar ninguém não funciona. Virar uma enciclopédia ambulante não funciona. Só estudo e não colaboro com nada, não vou... Não funciona. Não funciona. Só estudar e não quero fazer outra coisa na vida é ego. Solta aquilo. Entende como é difícil? Aí eu tenho que ficar vendo os vídeos. Você não tem que ficar vendo os vídeos. Solta os vídeos. Você tem que ajudar os irmãos que estão na face da terra dentro das suas possibilidades. Porque senão, o que o ego quer? O ego quer, eu quero fazer isso. Isso é o ego. É justamente... Qual que é o seu interesse particular? Ficar assistindo. Bom, então você fica assistindo. Quem que está no comando da coisa? O ego. Sair e ajudar seria contrariar o que o ego quer. O que é o ego? São os interesses particulares da pessoa. Eu quero fazer tal coisa, mas não é para você fazer tal coisa. Não, mas eu quero fazer. Mas você não veio aqui para fazer isso. Não, mas eu quero fazer. E vou fazer de qualquer maneira. Doa quem doer. E aí nós chegamos nessa situação global, em que soltar é a coisa mais misteriosa que existe. Não é? O que é soltar? Aí a pessoa fala, então eu não entendi nada até agora do que é soltar. Porque eu vou largar tudo e seja lá o que for. Então não entendeu. Não entendeu. Porque soltar não é esperar o passo de mágica, a magia, seja lá para saldar a dívida na imobiliária ou no banco. A dívida não desaparecerá. E aumenta. E aí explica-se outra vez. Não é assim que funciona, é assim. Aí entra mês, sai mês, entra mês, sai mês. E continua lá a dívida, e continua os problemas. Porque continua achando que uma mágica qualquer irá resolver porque eu soltei. Eu não vou mais cuidar da casa, eu não vou mais cuidar do negócio, eu não vou cuidar dos empregados, eu não vou cuidar da produção, de nada. Larguei tudo. Isso não é soltar. Soltar é não ter apego e continuar trabalhando. Não ter apego nos resultados e continuar trabalhando pelos resultados. Mas para quem os resultados? Para si mesmo? Não pode ser, porque aí não soltou. Os resultados só podem ser para o tal. Ponto. Por isso que é difícil. Porque você vai trabalhar, e o que você ganha com isso? Nada. O tal ganha. Se tiver alguma recompensa, é o tal que decide. Você não manda nada, não apita nada. O tal decide. Você não tem que palpitar em nada. E isso é soltar.
Nem espere receber. Nem vai lá na praça que o chefe vai te pagar. Nem tem envelope de pagamento. Não vai procurar nada disso, porque não tem. Se a pessoa chegar nesse ponto, aí ela brilha. Sabe o que é? Brilhar, ser de luz, como o povo fala. Ser de luz. É assim. É assim que eles são. Não quer nem saber se vai ter pagamento. Trabalha que nem um burro de carga, sem saber se vai ter. E não está nem interessado no pagamento. Quem faz isso só para contribuir, só para ajudar. Esse é o ser de luz. Esse é a iluminação. É nesse ponto que chega. Então agora, dá para vocês perceberem por que lá no início da coisa, quando uma luzinha de lanterna entra no ser, e o ser faz assim, ele se retesa todo, todos os pelos, o ego entra em pânico, em alerta total, entrou luz, é o que o ego faz. Aí começa uma resistência feroz e brutal a que não entre mais nenhum fóton de luz aqui pode passar. E aí a coisa se arrasta. E aí os negócios não andam, as dívidas continuam, e os problemas aumentam, e o drama todo. Espetacular. Parece tragédia grega. Arquétipos. Porque entrou um fóton de luz. O ego já estrila. Se prepara, vamos nos defender. Entrou um fóton. Por quê? Por que o ego tem essa atitude com um fótonzinho de luz? Porque o ego é muito inteligente. Muito, extremamente inteligente. O ego tem o que se chama raciocínio dedutivo. Ele sabe que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Bingo! Levou, virou ser de luz. Se eu continuar nesse caminho aqui, que entrou luz, ser de luz. E ser de luz vive como? Ali trabalha, ajuda, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, ajuda, trabalha, ajuda. Ele vai alternando. O tempo todo, 24 horas por dia. Nesse planeta. Ai, não dá. Ai, mas isso é muito chato. Lembra o amigo do garoto, de 15 anos? Ah, isso é muito chato. Não quero. Tá bom? Tudo bem. Livre-arbítrio. Fica aí. Quando quiser, avisa. Se vocês pararem para analisar, sentirem isso que está sendo explicado, lá no fundo do inconsciente, onde o fótonzinho de luz entrou, vocês perceberão que é exatamente isso que acontece. Por que com um fótonzinho de luz gerou uma resistência tão brutal? Por isso. Porque sabe onde vai dar o negócio. Eu já sei onde termina essa estrada. Vai virar luz. Eu vou virar luz. E aí como é que eu tenho que viver? E aí... Mas e os meus interesses particulares? Amigo, luz. Luz ajuda. E a questão é que os da luz nem se preocupam com esse tipo de crise existencial, dúvida existencial. Eles nem já passaram por essa estação do trem já ficou lá para trás há muito tempo. Eles não estão nem aí para esse problema. Eles já são de outra forma. Então você é. Acabou. Você é. Não é o seria. Não tem mais seria. É. Não tem uma música do Luiz Miguel que ele fala, não mires atrás? É exatamente isso. A música chama-se Sonha. Não mires atrás. Acabou. Fim. Pra frente. Esses são os seres de luz. Então, para eles está tudo certo. Não tem crise nenhuma, nem dúvida, nem coisa nenhuma. Todo mundo alegre e feliz e vamos trabalhar. A pessoa quer ser feliz ou não? Porque só tem um jeito de ser feliz. Só tem um caminho para ser feliz. Não tem 30 caminhos, só tem um caminho. Para cá. Luz. Longo caminho, não tem problema. Cada um opta, cada um escolhe livremente. Essa é a beleza da coisa. Livremente. Pode levar o tempo que precisar. Não tem problema. Será feliz dentro das possibilidades, certo? Claro. Esse copo, se a gente encher de água, tá cheio.
Você vai perguntar para o copo, você está satisfeito, feliz da vida, completo? Ele vai falar que sim, sim, lotado, não cabe mais uma gota. Agora, se nós tivermos uma jarra desse tamanho aqui e enchermos de água, pergunta para a jarra, está feliz da vida? Estou. Tá tudo certo? Tá. Um copinho assim, tá lotado. Tá feliz, amigo? Tô feliz. Então, o copinho tá feliz, o copo tá feliz e a jarra tá feliz. Tudo certo. Só que você só tem essa aguinha, esse aqui só tem essa aguinha e esse aqui tem uma gona. Cada um da sua. Tá feliz com... Sem problema. Só não pode invejar esse copo. E muito menos a jarra. Ai, mas essa jarra tem 1,5 litro de água. E eu aqui com 20 gramas de água. Pois é. Só que essa jarra aqui, de 1,5 litro de água, tem um estado de consciência X. E o amigo aí com o copinho tem Y. Então, o Y tem que trocar para X. Aí você ganha um copão, uma jarrona de água. Mas você que escolhe. Pode ficar aí tranquilo com o seu copinho, que está tudo certo. Esse é o problema da inveja. A inveja quer ser a jarrona com o estado de consciência do copinho. O que é literalmente impossível. Porque o vidro, que é a água, que contém a água, é o estado de consciência. Então a jarrona, olha o estado de consciência que esse ser tem. Enorme, então cabe muita água dentro. Esse aqui, e o outro estado de consciência minúsculo, então um pouquinho de água. É possível expandir a consciência sem limites. O céu é o limite. Só depende das nossas escolhas. Experimenta soltar para ver os resultados. Considerando tudo que foi falado hoje. Obrigado.